Meu nome é Laís, O meu é Lilian. somos estudantes do curso de Gestão Empresarial e vamos apresentar agora um pouco do nosso trabalho. Nosso trabalho vai falar sobre planejamento de extravio no modal aéreo. O objetivo desse trabalho é conhecer o transporte aéreo de cargas, que é responsável por movimentar mercadorias mundialmente. As empresas transportadoras de cargas buscam adequar o tamanho, a qualidade e novas tendências referentes ao setor de cargas. Vamos analisar também a diminuição de extravio e redução de custos, gerenciamento de risco e qualidade na prestação desse serviço. Todas as atividades humanas estão sujeitas a riscos, que podem ou não ser evitados. O gerenciamento de risco no transporte de cargas busca minimizar os mesmos. O problema encontrado é o aumento no extravio de cargas, que para minimizar o extravio desse modal, vamos dar algumas sugestões de melhoria para o processo que hoje ele já é feito. Vamos falar sobre equipamentos específicos, rastreamentos de cargas e criação de centrais próprias de monitoramento de carga. A hipótese levantada para responder essas perguntas reside no investimento de pessoal, de melhorias na embalagem e modernização na identificação das cargas, para atender um padrão mínimo de qualidade e de prestação de serviço. Para justificar as afirmações do trabalho, foram pesquisados livros e autores de referência e dados disponibilizados pelas companhias aéreas. Vou falar um pouco sobre o breve histórico da aviação. O transporte aéreo comercial teve início no país em 1027, com a fundação da Aviação Aérea Rio-Grandense, a Varig, e sem dúvida o modal de transporte mais rápido, porém com custo muito elevado, pois utilizam equipamentos muito caros e instalações sofisticadas, que são os aeroportos, e têm eficiência energética reduzida. O transporte aéreo de cargas popularizou-se e a cada ano não só se transformou num modal rápido, mas também um dos transportes mais seguros, usando transportes para produtos de alto valor agregado para o transporte, e popularizou-se também como um modal competitivo, agregando boa fatia no mercado no que tange a relação custo e frete. Segundo a Lei 7.565, em 85, como país membros da IACAM, é considerado que as companhias aéreas brasileiras são associadas à IATA. O Brasil reconhece e aplica as suas deliberações, tanto para a aviação doméstica como para a aviação internacional. As disposições contidas nos documentos emitidos tanto pela IACAM quanto pela IATA são homologadas pela legislação brasileira e passam a compor nosso ordenamento jurídico aeronáutico. Então tem toda uma estrutura. Gerenciamento de risco. Para Novais, o gerenciamento de risco tem como objetivo neutralizar os fatos geradores de eventos de sinistros, permitindo a prática de prêmios de seguros menores devido à redução da grandeza estatística de sinistro ao longo do tempo e a redução do grau de incertezas, reduzindo os inconvenientes e prejuízos causadores aos clientes pelo não recebimento da mercadoria, diminui a concorrência com o mercado paralelo, pois reduz a exposição no mercado de produtos impróprios para o uso e que podem causar danos e percepções e a qualidade da marca. Para Cavalcante, em 2007, outros aspectos que devem ser levados em consideração no gerenciamento de risco é a incerteza. O administrador não detém informações suficientes que permita ao mesmo conhecer as incertezas de diferentes ações a serem tomadas. São considerados estágios da tomada de decisão no gerenciamento de risco: a identificação e diagnóstico do problema, a geração de solução e alternativas, avaliação das alternativas, as escolhas, implementação da decisão e avaliação da decisão. Desenvolvimento da temática e extravio. Com as práticas do e-commerce no Brasil vem crescendo anualmente, com o reflexo de um maior número de usuários da internet, com mais demanda,
Simultaneamente, o país precisa se fortalecer no setor que vai levar e trazer as mercadorias negociadas via o comércio digital. Devido a essa alta demanda do comércio eletrônico, as companhias elas têm que começar a se preparar e se fortalecer com isso, porque daí elas vão ganhar mais. O impacto no mercado nacional de transporte aéreo tem bons ares. A aviação brasileira vem sendo muito respeitada internacionalmente e as exportações vêm crescendo por todo o país. O Brasil está passando maior confiabilidade para todos os setores para fazer esse tipo de transporte. A boa identificação é importante para os procedimentos, para que os procedimentos sejam realizados. Cuidados específicos devem ser tomados quanto ao transporte, visando diminuir quaisquer incidentes que possam ocorrer no tempo de permanência, que tal a carga sobre a responsabilidade da companhia. Nas operações de carregamento e descarregamento das cargas, as bases devem identificar quando houver ocorrência de avarias, violação ou extravios de cargas. Se identificado qualquer irregularidade, deve iniciar imediatamente pelo rádio busca, em meio das bases de origem e conexões. Se a resposta for negativa, deve repor posteriormente a coordenação de cargas do setor de indenização. Quando uma carga ela chega com avaria no seu destino, rapidamente as bases elas têm que mandar um e-mail avisando que chegou carga com avaria. Isso para já dar um sinal para o setor de indenizações para eles ficarem preparados quanto ao que vai acontecer e avisar também ao dono da carga. Quando identificada a avaria da carga, deve ser segregada em área específica, em lugar bem guardado e monitorado. Essa carga ela fica num lugar específico, guardado e monitorado para não acontecer mais nada com essa carga. A ocorrência deve ser reportada à base de origem e agente operacional de cargas, ao supervisor operacional regional de cargas, ao setor de indenizações. Todas as partes têm que estar interligadas para saber tudo o que está ocorrendo com a sua carga. As bases que possuem os TECAs de cargas dentro da área da Infraero devem caminhar o e-mail por até 2 horas do posto da aeronave e as que estão fora do TECA até 3 horas. Então é encaminhado o e-mail para todas essas áreas para que elas fiquem informadas. As que estão dentro da Infraero, esse e-mail tem que ser enviado dentro de 2 horas e as que estão fora da base da Infraero até 3 horas. O responsável pela base deve entrar em contato com o destinatário para informar sobre possível avaria e solicitar a presença dos mesmos para verificação e retirada da carga. O impacto maior nas CIAs com a receita, com o aumento de extravio, geram-se muitos custos operacionais quanto indenizatório. Apesar das companhias terem seguros, uma parte desse custo para a companhia muitas vezes fecha no vermelho. Além do mais, com o aumento de extravios, as empresas acabam dando um tempo com as companhias, acarretando poucos embarques. Se acontecer muitas avarias, muitos extravios, os clientes acabam não embarcando com aquela companhia e ela perde a sua credibilidade. Então, é importante que a companhia esteja interligada com todas as suas partes das operações para que isso não aconteça. Resultado e discussão. A proposta do trabalho é diminuir o extravio da carga, que foi analisado dentro do estudo e que a maioria dos casos isso ocorre por falha humana. A embalagem, as etiquetas é uma proposta que é utilizada hoje. As etiquetas são na cor branca e preta e contém dados do remetente quanto do destinatário e a localização para onde a carga está sendo dirigida. A ideia é utilizar cores. Ou seja, cada estado vai ter a sua cor decorrente. E aí, quando o meu agente de carga ele pega aquela carga, ela já vai direcionar corretamente para a aeronave certa e para o destino certo. Então, isso irá diminuir os extravios. A proposta do trabalho é fazer uma verticalização no TECA. Hoje em dia, os TECAs eles são todos horizontais. Com a verticalização, isso vai trazer um maior espaço para que eu possa colocar mais carga e conseguir transportar melhor. Considerações finais.
O propósito do trabalho foi identificar causas de extravio dentro das companhias aéreas e tentar dar uma melhoria com a análise gerencial dos dados, obtendo um resultado de investimento e treinamento de pessoal, ter uma boa identificação na embalagem, poder armazenar mais tempo a carga no seu TECA. Os extravios ocorrem com menos frequência, auxiliando tanto as companhias quanto ao bom relacionamento aos nossos clientes de carga. Ao limiar desse estudo monográfico, buscou-se analisar os aspectos de prevenção de extravios de carga. Através de análises realizadas, foi possível notar diversos aspectos que contribuem para os mesmos. Essas são as nossas referências bibliográficas.